Olá, sejam bem-vindos a mais um C2Cast, Crédito e Inovação. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui Maíra Delfino, que é CEO, da Conacred, uma empresa que traz informações muito importantes sobre crédito para o agro. Maíra, seja bem-vinda. César, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer para nós estar aqui para falar um pouquinho desse setor que é tão apaixonante, que é o agronegócio. Que legal. Maíra, nós estávamos falando um pouquinho agora há pouco, um pouco antes da gravação, sobre o quanto, os nossos seguidores, na verdade, do canal são profissionais do crédito de forma geral, mercado de capitais, tem, assim, uma carência no sentido de compreender melhor como conceder crédito no agro de uma forma segura, Então, hoje, quero convidar a todos, assim, para um mergulho nesse mundo do agro, do crédito no agro, que vem, assim, fazendo um papel tão importante, que é fomentar realmente o crescimento, 27% do nosso PIB fechou no 27% do PIB, então, é um e tem setor uma representativo. Muito, né? Muito bem. Então, antes de nós falarmos, das nossas atividades profissionais, eu gosto muito de humanizar o nosso podcast. Então eu queria conhecer um pouco mais, apresentar para os nossos seguidores, do C2Cast, quem é a Maíra, Maíra Delfino, fala um pouquinho para nós, de como você... A Maíra é empresária, é mãe, a gente estava conversando, tenho 3 pequenos. Hoje sou líder do Conacred, que é o Congresso Nacional de Crédito Agro. Sou formada em letras, em tradução e interpretação, então não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mais ou menos. Mas aí segui caminhos de conteúdo e por conta dos caminhos de conteúdo me levou à inteligência competitiva e dessa inteligência competitiva fui para a área de eventos corporativos e na área de eventos corporativos é onde a gente consegue contribuir com os setores, hoje principalmente mais focado no crédito no agronegócio, onde a gente consegue realmente contribuir trazendo resultados e soluções para as empresas dentro, usando a inteligência competitiva dentro do mercado de crédito agro hoje. Entendi. Maíra, quando nós falamos inteligência competitiva, é uma palavra assim, moderna. O que seria inteligência competitiva? É quando a gente usa a nossa inteligência para entender um mercado, como ele funciona, quais são principalmente as dores desse mercado e as potenciais soluções para esse mercado. Hoje a gente está aí mergulhado, eu principalmente estou mergulhada no crédito no agronegócio, mas usando de técnicas e procedimentos da inteligência competitiva, a gente consegue analisar esse mercado, entender realmente essas dores, entender o que são as potenciais soluções e colocá-las frente a frente para trazer resultado para as empresas, principalmente. Entendi, interessante. Falando um pouco mais, senhora, fiquei curioso. Você tem um case de alguma situação, por exemplo, usamos dessa técnica de inteligência competitiva e chegamos a um determinado resultado? Olha, a gente faz isso diariamente, principalmente eu como líder do Conacred, mas líder de conteúdo no Conacred, a gente usa de muitas pesquisas, a gente está aí com a cara no mercado o tempo inteiro, conversando com os profissionais, com especialistas e com júniores e com plenos, para entender realmente as dores que eles passam no dia a dia, nas tarefas diárias, no macro, no micro, realmente para puxar de tudo aquilo que eles nos falam e que a gente consegue ver aí na mídia, as informações que estão por aí. Na verdade é um chat GPT, sabe? Mas é um chat GPT humano que a gente consegue extrair nas entrelinhas quais são as necessidades possíveis de trazer essas soluções para o dia a dia, para as tarefas e para os caminhos, principalmente do corporativo deles, hoje no crédito no agro. Entendi. Eu acho que deve ser... Case é todo dia, tá? A nossa agenda de Conacred é inteligência competitiva purinha. Hoje a gente usa um pouquinho, do chat GPT, enfim, de inteligência artificial, mas a gente precisa da nossa inteligência, para usar a inteligência artificial, entendendo. A gente primeiro faz o nosso dentro de casa, depois a gente joga lá na inteligência artificial para entender se ela dá outros insights que a gente não tinha pensado. Mas até hoje, nesses de crédito agro, são esse ano 11 anos, todas as agendas que a gente fez, colocando os palestrantes, foi puramente pesquisa, inteligência aqui colocada no papel que vai para o palco depois. Bacana. Fico imaginando que quando nós falamos do agro, os grandes volumes são muito commodities,
E aí quando você fala de commodities, fala, poxa, como que eu uso a inteligência, né, competitiva dentro de um produto que é commodity, né? Como isso na prática, no dia a dia, né? A gente fala muito de crédito, a gente estava ali conversando antes da gravação, né? A gente fala muito que o crédito agro nasceu, né? Nasceu muito antes de quando eu entrei. Ainda sou um bebê engatinhando no crédito agro já há 11 anos. Mas eles têm uma necessidade muito grande, né? O agro tem uma necessidade muito grande de investimento. E de investimento a curto, né? Curto, médio, vamos dizer, prazo. Para safras, né? O Brasil sendo o único país no mundo que pode ter 2 safras no ano, né? A gente concorre muito acirradamente com os Estados Unidos, que tem uma safra, tem uma quantidade de terra muito grande para produção, mas ele só tem possibilidade de uma safra. E por que a gente tem 2? Por conta de clima. Né, a gente consegue fazer 2 safras. Aí a gente estava até falando, né? A safra verão, que acontece lá, dependendo da região do país, começa em um tempo, determinado mês, e termina num determinado mês. E aí ele vai descendo, mais ou menos, por conta realmente do clima. Começa lá para setembro, mais ou menos, e aí vai descendo, começa a colheita em janeiro. Final de janeiro, começo de fevereiro, começa a colheita em algumas regiões, e aí já começa o plantio da safrinha, que é a safra verão, que é a safra do meio do ano, que é um pouco mais curta. E aí, normalmente, isso é uma decisão de cada produtor, tá? Certo. Por conta também de valores de commodities. As commodities, elas são reguladas, precificadas na Bolsa de Chicago. E aí tem uma questão histórica muito interessante. Por que é lá em Chicago, né? Mas elas são reguladas lá, e aí eles fazem essa, né, por conta de clima. Esse ano é El Niño, é Laninha, qual que é a commodity que vai estar, que potencialmente vai estar mais em alta. Vou plantar milho, vou plantar sorgo, vou plantar soja novamente. Na safrinha eles fazem essa decisão muito particular, mas normalmente a grande maioria é soja na safra verão, né, que é essa daí de setembro até janeiro, a março mais ou menos, e milho na safrinha, que está acontecendo agora e vai começar a colheita em algumas regiões em breve. Agora, eu tive absoluta certeza, Maíra, Deus é brasileiro mesmo. Isso é fato! Eu amei seu comentário, porque isso é fato, é o único... A gente consegue ter, e não só soja, é que soja, milho, sorgo, algodão, elas são essas principais commodities de muito valor, né? Agregado, enfim, algodão principalmente. E porque precisa muito para alimentação, para ração. Né? E a exportação, enfim, até a ração interna a gente usa muito também, porque a gente tem uma pecuária forte no Brasil também. Mas a gente tem outras, né? Cana-de-açúcar a gente é super forte, citros a gente é muito forte, é primeiro país no mundo, café a gente é muito forte. Então, né, exportação aí alta de todos esses produtos. Realmente Deus é brasileiro, gostei. Que legal. Agora eu fiquei curioso, Bolsa de Chicago. Por que era a Bolsa de Chicago? Vamos lá, agora temos resgatar. Que entender. Vou tentar resgatar essa informação aqui. Não sou uma especialista da Bolsa de Chicago, tá? Mas lá atrás, lá quando começaram nos Estados Unidos, que já tinha muita produção, eles escoavam essa produção, isso, sei lá, mais de 100 anos, muito lá atrás, tá? Nem tinha trem, nada disso, ou só tinha trem. E rio, será que era pelo rio? Agora não estou muito lembrado. Mas eles escoavam a produção, porque a produção ela fica meio que em volta de Chicago, mais afastada. Minnesota, ali para aqueles lados meio, né? E aí eles escoavam essa produção para fazer o trading em Chicago. E aí começou ali nas beiras do rio, né, esse trading dos produtores dos grãos naquela época, e aí no fim a bolsa se estabeleceu ali exatamente por isso. E é bolsa porque eles ficavam com as bolsas e eles faziam esse trading com as bolsas ali na beira do rio. Que legal, Maíra, muito interessante. Eu tô resumindo muito e tentando me lembrar, assim, mas acho que é mais ou menos isso. A própria história da Bolsa do Café em Santos, né? Que é algo bastante semelhante também, que as negociações aconteciam bem na margem ali do porto, e ficou Chicago, e assim, é Chicago até hoje, né? A regulação aí do preço dessas principais commodities. Que legal. Então, tudo que a gente está fazendo hoje, tô vendendo milho a tanto, a soja a tanto, isso foi de alguma forma negociado lá na Bolsa de Chicago em algum momento. O preço saiu de lá. Olha que interessante. Por conta de oferta e demanda, né? E aí isso briga muito aí, Brasil, Estados Unidos, né? Ficam com essa disputa acirrada de primeiro lugar. Às vezes primeiro lugar no ano é Brasil, às vezes é Estados Unidos. E isso vai depender muito do clima daquele
né, daquele tempo, daquele ano, de como é que estão as condições climáticas. E aí a gente fica, né, nessa... E aí se teve uma produção muito alta lá, a commodity acaba descendo, e aqui, né, o nosso preço aqui, que é depois, a colheita deles, se não me engano, é lá perto de julho, que é o verão deles, né, julho, agosto. Então, aí o preço ali, se teve muito alta lá, nossa, aqui vai baixar, e a nossa safra verão, que é a nossa principal safra, pode baixar de preço, e aí toda essa questão do hedge, né, do travamento de preço, gira em torno dessa disputa comercial aí. Nossa, muito interessante, muito interessante. O agro é magnífico. É um setor, César, que quando a gente começa a conversar e quando a gente começa a se envolver, a gente não quer sair mais. É um negócio legal, apaixonante. E com todo mundo que você conversa no agro, fala exatamente a mesma coisa. No dia que eu conheci o agro, eu não quis mais sair. Olha só, isso a todos os nossos ouvintes, seguidores, né? Aqui a gente pode dizer... A Maíra já disse que é apaixonante. Vamos nos apaixonar junto com ela. Ai, gente, vem pro agro. Vamos investir no agro. Maíra, entramos justamente num ponto de uma pergunta que eu separei aqui e falei, poxa, essa é essencial. Nós temos como, né, principais seguidores, né, aqueles que concedem crédito, né? São os fundos de investimentos, as securitizadoras, as pessoas que atuam no mercado de capitais, family office, né? E todos, de alguma forma, têm esse interesse, né, em conhecer um pouco mais, em entrar no agro e tal. Só que é um desafio, né? É um mercado, poxa, tirando aquelas empresas que estão mais próximas das regiões produtoras, como Ribeirão Preto, Londrina, Goiânia, Cuiabá, Mato Grosso, né? Estão mais próximas ali do produtor, até por uma questão de relacionamento dentro da cidade, consegue conceder o crédito de uma forma mais assertiva. Quem está nas grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Faria Limers, né? Geralmente tem um pouco mais de dificuldade nessa análise. E eu gostaria muito de explorar isso com você, porque eu enxergo uma oportunidade incrível, mas ao mesmo tempo algo meio desconhecido, né? Meio nebuloso. Você fala, misterioso. Poxa, como que eu entro nesse negócio sem me machucar, né? Então, será que a gente pode... O tombo pode ser grande também, né? Exatamente. Então, eu queria entender um pouco mais disso, que você pudesse trazer um pouco dessa experiência. Queremos beber na fonte, né? Vamos lá. Deixa eu até contar um pouquinho da minha história. Sim, então, né, falando do crédito agro e como é que eu entrei, como é que eu caí de paraquedas nesse mercado, que eu acho que é um mercado que, como você falou, é um mercado que pode ser nebuloso. Eu não acho que ele seja, mas você precisa entrar pelas portas corretas. Pelas portas que já tem uma aderência no setor, que já tem uma segurança no setor, que já tem uma visibilidade. Não dá para arriscar, né? Bom, comecei lá atrás, quando eu entrei numa multinacional que fazia eventos pro agro. E aí eu nunca nem tinha imaginado em trabalhar com esse setor, e aí foi aí que, né, caí de paraquedas em 2015, fazendo eventos para esse setor. E começando a conhecer essas pessoas, esses profissionais. Certo. Como eu disse, é um setor apaixonante e as pessoas, elas são muito envolventes, os profissionais desse setor. Legal. E são profissionais de muito conhecimento. São grandes especialistas e com qualquer um que você fala, seja ele um cargo, né, de assistente, seja ele um cargo de CEO, de C-level, todos têm essa paixão, esse brilho nos olhos pelo setor, todos se apaixonam, todos querem ficar e todos vão se aprofundando muito, porque são muitos detalhes. Sim. Sabe, Maíra, uma coisa muito interessante, eu estava recordando um pouco aqui. Minha vida inteira, eu vivi aqui em São Paulo, né? Grande São Paulo. Nunca botou uma botina e foi pro interior? Então nós precisamos fazer isso junto, gente. Olha só, a minha mãe mora numa cidadezinha próximo à região ali de Araçatuba, né? É uma cidadezinha chamada Zacarias, que tem 2.800 habitantes. Nossa, e é cidade. É uma cidade. Então, é totalmente agro. Faz 15 anos que minha mãe mora lá, eu vou, né, frequentemente visitá-la e tal. Só que uma coisa muito interessante. Mas eu olho assim para trás e me recordo desde a infância. Uma das coisas que eu gosto de fazer no domingo de manhã é assistir o Globo Rural. Ai, gente, quem nunca? É engraçado porque apesar de não viver essa realidade, assisto e falo, poxa, como eu gosto daquilo, né? É um negócio muito legal. E dá vontade mesmo de você conhecer mais, de você entrar nesse mercado, né? E conhecer mesmo e falar, poxa, quanta coisa interessante dá para você fazer aqui,
né? E aí quando a gente fala no agro, eu acho que é um negócio muito vasto. Porque a gente você precisa começar até com as crianças. Desculpa, César, Imagina, te cortar, imagina. mas eu preciso, assim, de tudo que a gente vê, eu tô em diversos grupos do agronegócio, né, nas discussões, e tudo que a gente vê a gente precisa ensinar as nossas crianças. Porque houve um tempo no nosso histórico aí, na nossa história, que houve a evasão rural, né? Que todo mundo foi para a cidade, a grande maioria. E agora o campo está super atrativo, porque o campo é tecnológico. É demais, aquelas máquinas maravilhosas de 7, 8 milhões. Você fala, gente, é uma máquina incrível que dirige sozinha. Então a gente precisa trazer de volta a consciência para as nossas crianças, sabe? Que o leite, ele não vem na caixinha, né? que o ovo, que o omelete que eles comem, ele não vem na caixa do ovo, sabe? A batata frita não é do saquinho, né? A gente precisa trazer isso de volta. E na verdade, são as nossas raízes, né? Sim. E as raízes do agro. E isso tudo muito Deus é brasileiro, porque vem tudo de Deus, de semente. Nossa, muito legal essa... É uma discussão, assim, do agro. A gente precisa falar que é defensivo agrícola, que não é agrotóxico, porque isso é o remédio da planta, é trocar, né, a perspectiva de enxergar o agro como algo benéfico, saudável e necessário, porque a gente precisa alimentar bilhões de pessoas no mundo. E como é que a gente vai fazer isso? Com agro. Sim. Agora, Mayra, você tocou num ponto muito interessante, né? Porque você tem essa, vou chamar até de pegada, né? Essa pegada mais ecológica, mais sustentável, né? Quando você fala de não usar a agricultura orgânica, né? Hoje, de forma geral, podemos dizer que uma agricultura orgânica ela seria sustentável para o volume que nós precisamos produzir, que nós já produzimos e precisamos ampliar mais? Desculpa, acho que eu não fui muito clara. Como a gente fala defensivo agrícola, é para não chamar o químico de agrotóxico, porque muita gente chama, né, desse nome, e na verdade ele não é tóxico, ele é uma defesa, é um medicamento para a planta, para que não tenha, né, e isso é ao contrário da economia de orgânicos, tá? Certo. Os orgânicos, eles têm o seu lugar, sim, mas eles jamais alimentarão 8 bilhões de pessoas como a gente tem. É muito mais delicada, é uma produção diferente, eles não têm condição de alimentar 8 bilhões de pessoas. Então a gente precisa, assim, do tradicional, né? Usando defensivos, e são todos muito tecnológicos, não é nada que vai fazer mal pra gente, sabe? Certo. Porque senão não seria aprovado. Sim. Mas cada um tem o seu lugar, tem o público que vai consumir o orgânico e tem o público que consome o tradicional. Quando você fala, Mayra, que ele não consegue alimentar, é por uma questão de escala, não dá para ampliar da mesma forma. É muito delicado, ele tem toda a questão da planta realmente, né? De como é o crescimento da planta, e a gente não consegue acelerar um processo para alimentar por uma demanda tão gigantesca mundial. Perfeito. Não tem nem espaço físico para plantar tudo isso, né? Sim. Quando nós falamos, então, de demanda mundial, chegamos no assunto do momento, né? Guerra comercial entre Estados Unidos, China, né? O Trump taxando todo mundo aí, né? Pois ele muda bastante de ideia, né? Eu queria entender com você um pouco mais, sabe? Como você enxerga este momento? Bom, vamos lá. A China é um dos países que consome muito os nossos produtos. Muito, em larga escala. Os Estados Unidos são um país que concorrem conosco, né? Nessa questão da safra. A safra deles foi maior, a nossa safra foi maior, vai ser maior. Enfim, em escala e em exportação, consumo e exportação. Perfeito. Então, nós concorremos do lado de cá com eles, né? E a China é uma grande consumidora desses mercados, principalmente do nosso. Se a taxa dos Estados Unidos está muito alta, eles não vão conseguir. A China não vai comprar dos Estados Unidos, de quem que eles vão comprar? De quem tem prazer. Então, pra gente é o melhor dos mundos, né? Porque a nossa exportação vai ser muito maior, o volume vai ser maior, a nossa produção, e isso vai fazer com que o preço lá dos Estados Unidos baixe e que o nosso aumente, porque eles não vão poder consumir dos Estados Unidos, então a soja vai ficar só aqui, né? A soja, o milho, enfim. Os produtos vão ficar, provavelmente, né, com preço alto, porque eles não vão poder consumir lá e vai ter tudo consumo interno lá apenas, e o nosso vai ficar em exportação. Legal, então, vamos ver se vai ficar assim mesmo, né? Mas é uma ideia. Porque ninguém gosta de perder dinheiro, né? Então, a hora que
acho que as coisas começarem a faltar dinheiro para os produtores, ou faltar venda para o produtor americano também, vão fazer uma pressão sobre o Trump, né? E naturalmente, talvez ele tenha que... Acho que ela já começou tem um tempo. Na verdade, assim, quando ele soltou, aí a gente estava lá em Rio Verde, numa feira na Tecnoshow, uma grande feira que acontece lá em Rio Verde, e no Goiás. E a gente levou um palestrante especialista nosso, um advisor nosso, que deu uma palestra exatamente sobre isso, sobre o mercado, e estava naquele dia que tinha sido anunciado 50% de taxação, enfim, aumento expressivo da taxa, mas a Associação Americana dos Produtores já tinha notificado o Trump de o que isso impactaria no mercado como um todo, no mercado agro como um todo interno deles, né, e para exportação. Então isso já vem acontecendo, talvez por isso que, né, nesses últimos dias e últimas semanas a gente já tem visto aí uma mudança de pensamento. Agora, como é que isso vai ficar? Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Sim, é tudo muito imprevisível neste momento, mas eu fico refletindo, né, Maíra, que é muito interessante. Porque quando você fala, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Você pensa em tecnologia, você pensa, né? Carro elétrico, né? Carro se locomovendo sozinho. Você pensa lá em São Francisco só, né? Vale do Silício, né? Só que os Estados Unidos é um país enorme, né? E existe muito mais. E eu confesso que antes de todo esse movimento, eu não tinha noção do quão importante é, por exemplo, dentro da própria economia americana, né? A produção agrícola, né? Então, quando você fala, nós estamos disputando com os Estados Unidos, estamos brigando com eles para fornecer para a China, mas a gente está falando de algumas culturas específicas, eu imagino soja, milho, ou tem mais coisas? Produção geral. Produção agrícola geral. Carne, frango. Carne, exatamente. Porco, frango eu não tenho certeza como é os Estados Unidos, mas carne e pecuária também. Olha que interessante. Gado vivo e carne. Gado vivo? Gado vivo também. A gente exporta muito, Estados Unidos não tenho certeza, mas, né, a gente briga em todas essas áreas agro. E aí tem só os produtos que são nossos, né? Cana-de-açúcar, por exemplo. Eles não têm cana-de-açúcar lá. A gente tem cana-de-açúcar aqui, né? Tem os produtos nossos e tem essa briga que, né? O principal comprador de laranja, de citros, suco de laranja, do nosso suco de laranja são os Estados Unidos. E o nosso suco de laranja é o primeiro despontado do mundo, porque não tem outros países tropicais que tenha laranja, né? Que tenha citros. Tem alguns, mas assim, o nosso volume é muito maior, principalmente no estado de São Paulo. Enfim, então existe essa briga porque os Estados Unidos são um país gigante, né? Eles são muito maior que a gente, muito maiores que a gente. Sim. Então eles têm essas áreas agrícolas, mas com a diferença de que a gente consegue produzir duas e eles produzem uma só. Mais uma vez, Deus é brasileiro. O Papa disse isso, né? Então, se o Papa disse, tá tudo certo. Também. Muito bom. Maíra, nós estamos falando, né, da questão do crédito no agro, que realmente é muito gostoso conversar com você, porque eu vi o quanto você é apaixonada por esse tema, né? O quanto é algo que você traz com muito grandiosidade, com muito valor, né? E eu queria trazer um tema um pouco mais delicado agora, né? Porque é algo que preocupa muito, né? Tudo bem, legal, quero me apaixonar, quero me entusiasmar por isso, quero entrar nesse mercado, quero investir no agro. Mas aí vem a tal da RJ. Vamos nos pontos de atenção. Tá. O que fazemos com a RJ? Tá, porque... acho que a gente tem que voltar um pouquinho. Legal. A gente pode voltar um pouquinho? Vamos lá. Nas necessidades do setor, sabe? Vamos lá. Primeiro a gente precisa produzir. E são volumes astronômicos. Certo. E para a gente produzir em volumes astronômicos, exportação e brigar com os Estados Unidos e tudo mais, a gente precisa de dinheiro. O produtor precisa de dinheiro. Por quê? Porque ele precisa comprar a semente, o fertilizante, o maquinário específico. Ele precisa de dinheiro para isso. E aí ele tem aí 3 grandes pernas para poder financiar essa produção dele. Perfeito. 3 grandes e tem uma que está crescendo, aqui uma quarta que está crescendo. Uma é o dinheiro dele, né? O dinheiro de uma safra passada, recurso Capital próprio. Uhum. Uma segunda são os bancos, né? As instituições financeiras tradicionais, bancos, cooperativas de crédito e tudo mais. Uma terceira muito importante, que é principalmente o mercado que a gente atende, que é o mercado de indústrias, tradings, revendas, cooperativas, o mercado de crédito privado. E aí esse quarto que está crescendo aí, porque ainda é muito jovem, que é o mercado de capitais, que é onde a gente, né, com quem a gente está falando aqui. Sim.
recursos próprios não tem muito o que falar, bancos e instituições financeiras aí muito na linha do Plano Safra, que a gente tem aí todo ano, geralmente é em junho que sai. Ano passado a gente viu aí do governo 475 bi, mais ou menos. Nossa, é muito dinheiro, gente, pro agro. Não é. Isso aqui não atende 1/3 da necessidade de produção. E aí, a gente tem aí uma pesquisa ano passado que saiu no Valor Econômico, que créditos privados aí somaram o ano passado para uma safra 1 tri. E aí o crédito privado, como ele funciona, cara? Assim, ficaríamos aqui numa aula, né? Mas só para resumir um pouco, o crédito privado vem dos insumos das indústrias, né, que fazem uma troca, que é o famoso barter, que fazem eu te dou antecipado e a gente lá no fim, quando você colher, você dá para a trading paga essa indústria ou essa revenda, ou né, até a revenda, né, que são muito, muito grandes, é um público muito grande nosso também. As indústrias são nosso primeiro maior público e o segundo são as revendas. As revendas também têm um papel muito importante nessa questão, né, de estar mais próxima do produtor lá na ponta, né, com a botina através dos RTVs, a gente chama de RTV, que são os comerciais de campo, né, tanto das indústrias quanto das revendas, que estão lá no campo, que atendem o produtor, são os comerciais dessas empresas que atendem diretamente o produtor, e eles são a primeira fonte de informação de análise de crédito. E como a gente fala muito com o crédito, não como comercial, mas a gente fala muito com o crédito, né, com os gestores, com a analista de crédito, desse campo do lado de cá, eles falam muito, a gente precisa do comercial. E a gente precisa tomar muito cuidado como as empresas estão colocando metas para esse comercial, para serem agressivas, sim, porque todo mundo precisa crescer, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa vender, mas para a gente tomar cuidado, porque a venda ela só completa quando eu receber esse dinheiro. Sim. Ela não é uma venda completa se esse dinheiro for para um inadimplemento. Então, essa pessoa, esse profissional comercial é muito importante para o crédito. Por quê? Porque ele está lá na fazenda do produtor, porque ele conhece o produtor, porque ele conhece, né, o vizinho, porque ele sabe quem é que comprou maquinário, e às vezes quem é que está querendo mais status, muitas vezes. O meu vizinho comprou maquinário, como que eu não vou comprar um maquinário novo? Tem que comprar um maquinário novo? Né? Enfim, então tem toda essa questão. E aí, essa ponta aí que tá lá com a botina no barro é muito importante para análise de crédito. E para trazer as informações para análise de crédito, né, do escritório ser mais assertiva. Mas, claro, a gente precisa olhar para diversos fatores no agro, que são o risco climático, né? Como é que vai estar? Eu preciso entender de clima, cara, você precisa ter uma ideia. Precisa saber se é o ninho, se é laninha, se vai ter chuva, se não vai ter chuva, na época que precisa de chuva, se vai ter seca, na época que precisa de seca, e como é que tá isso. Por quê? Porque isso influencia na quantidade de produção que eu vou ter no final. Né? Em como é que essa planta vai estar, qual que é a classificação desse grão no fim para exportação, para saber se vai estar um valor mais alto, um valor mais baixo, enfim, preciso ter uma ideia. Preciso saber também, assim, ter uma ideia e entender do nicho ali do produtor, sabe? Porque o produtor, normalmente, as propriedades, elas são familiares, a grandíssima maioria. Então, tá todo mundo envolvido, é o pai, é a esposa, são os filhos, são os netos, são os sobrinhos, tá todo mundo envolvido. Como é que tá esse pessoal, sabe? Né? Até o casamento, às vezes, o comercial precisa saber se tá indo bem, porque se tem uma dissolução ali no meio, cara, é um problema pra empresa que emprestou dinheiro. Né? Então, assim, até isso a gente precisa, né, ter uma ideia lá. Por isso que é tão importante a gente estar com a cara lá no campo, ou ter, sim, meios de chegar no campo. Ter as pessoas, as empresas corretas que vão lá, que vão conhecer o produtor, que vão entender, né, esses especialistas de tantos anos de setor que podem, sim, nos ajudar. Então, acho que resgatei aí como é que esses 3 primeiros pilares, e aí esse quarto, que é o mercado de capitais, que a gente falou que, né, tá crescendo super, começou aí, o primeiro CRA foi emitido em 11, 12, né, e aí despontando, aumentando CRA, depois FDICs, depois FIAGROS, agora tem volumes expressivos, eu tenho até aqui muitos volumes, se vocês quiserem a gente pode falar. Sim, legal. Mas volumes muito expressivos, né, por quê? Por essa necessidade realmente, e aí o que eu falo para vocês, investidores, que estão nos assistindo e que querem mergulhar nesse setor, querem conhecer esse setor, nós também não estamos lá mergulhados, nós estamos na borda, mas mexemos com quem está lá dentro. É para você realmente
vem conhecer um pouco, conversar um pouco com esses especialistas, vá nesses ambientes que esses gestores de crédito estão circulando e ouça bastante o que eles estão falando, sabe? Ouça onde estão os pontos de atenção, porque existem, né? Não é só não é mil maravilhas, a gente já vai falar das RJs, não é só mil maravilhas, existem pontos de atenção, mas existem pontos de mitigação desses riscos também, sabe? Plataformas, tecnologias, estão despontando, o agro é ainda muito jovem, né, para essa questão tecnológica, mas já tem um avanço muito grande, né? No campo ele já está super avançado. No lado de cá, que a gente chama de dentro da porteira e fora da porteira, o fora da porteira já está muito avançado, já existem plataformas de análise de crédito que já trazem alguns insights desses riscos aí que a gente falou. Vá também, vamos lá estudar um pouco mais de seguros, a gente sempre traz seguro de crédito, falando sobre seguro de crédito, falando sobre seguro rural, que é importante, os Estados Unidos usa seguro, assim, pra tudo. Sim. Você sabe, Maíra, você chegou no ponto que eu tava não. preparado para poder falar, porque justamente um dos fatores de mitigação é o seguro, né? Porque tomar a decisão de crédito daqui, de longe, de alguns quilômetros de distância, você trouxe um ponto muito importante, que é quando eu sou uma indústria, né, uma parte dos 3 pilares, né? Quando eu sou a indústria, naturalmente aquela pessoa que está ali na linha de frente, pesquisando, indo, visitando, levando produto, levando conhecimento, tecnologia, está vivendo o dia a dia ali, é uma rica fonte de informação. Só que isso ele fica segregado, ele fica para quem? Contratante da indústria que contratou aquele profissional. Só que para que eu, que tenho interesse em fornecer esse crédito ali para ele, eu preciso ter uma segurança maior, né, do que esse ponto importante que você trouxe. E aí vamos falar de seguro. O seguro de rural, ele é um seguro, acho que já está bastante consolidado, ele já existe há um certo tempo. Não é tão utilizado quanto ele poderia, eu acho que não chega em 10%. Olha que interessante, esse é um número interessante. Entre 10% e 20%, se não me engano. Vamos buscar os nossos seguidores aqui de seguradoras. Traz essa informação pra gente e traz pro Conacred. E aí, eu queria entender de você, assim, como funciona o seguro de crédito no agro. Se você pudesse falar um pouco melhor isso e de que forma podemos usar essa ferramenta. Tá. Seguro rural, então, quem usa é o produtor, né? E aí o que a gente ouve de mercado é, assim, as tentativas de convencimento do mercado fora da porteira para dentro da porteira, do tipo, você tem uma caminhonete. Quanto você pagou dessa caminhonete? R$500 mil, legal. Você tem seguro da caminhonete? Uhum. Tenho, não. Se eu bater a caminhonete, né? Se acontecer... Beleza. E quanto você tem na safra? Eu tenho aqui 50 milhões. Não, beleza. E você não vai fazer seguro? Nos 500 mil da caminhonete você faz seguro, mas dos 50 milhões você não vai fazer seguro. Então, assim, né, existe essa tentativa de convencimento para aqueles que ainda são resistentes à questão do seguro, porque não é barato. Né? Ele vê como custo, ele não vê como investimento. Tá. Né? Mas enfim, esse é o lado do seguro rural, né? O seguro de crédito, vamos lá, novamente, eu não sou uma grande especialista do seguro de crédito, conheço ele na borda também, mas aí depende da decisão de cada empresa que concede crédito. Existem sim algumas empresas que fazem seguro de crédito, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, porque no agro ainda tem-se muito a questão do não uso de CNPJ, né, do uso do próprio CPF para as produções agrícolas, né, e tudo uma questão de taxação, enfim, né, decisões de cada produtor, mas a gente tem sim empresas que fazem seguro para pessoa física e para pessoa jurídica. Perfeito. E aí, cada empresa, o que eu ouço muito de mercado é que as análises de crédito, elas têm que ficar assim, bom, onde eu vejo que eu preciso de um pouco mais de segurança, aí eu vou precisar entender do risco climático, do risco de crédito daquele profissional, enfim, daquele meu cliente. Onde eu vejo que eu estou mais perigando, eu boto seguro. Onde eu conseguir analisar, eu já tenho um relacionamento com esse produtor, eu já sei dele, né? E tem lá os pontinhos e as luzes amarelas da RJ, elas existem. Né? Não sei se hoje a gente está conseguindo lê-las muito bem, mas elas existem. Então, quando eu já sei esse histórico e eu consegui ler bem e eu não vejo que isso possa acontecer, eu mapeio e eu analiso muito bem o crédito desse e concedo, ou diminuo o crédito, enfim. Aí faço a minha tomada de decisão de crédito ali e os outros eu ponho no seguro.
E aí eu ponho no seguro porque eu que dou o seguro, eu que concedo o crédito, eu faço esse seguro de crédito com uma seguradora. Perfeito. Você tem noção do valor percentual de quanto do seguro sobre o valor? Não tenho, mas seguro de crédito eu já ouvi de mercado que é muito interessante para as empresas. É um custo, sim, né? Sim, mas é um custo seguro, né? Sim, não. É o seguro. Não, perfeito, é o preço. Agora, eu fico imaginando o seguinte, quando você fala de um seguro de crédito, a gente está falando que eu estou me assegurando quanto uma provável inadimplência, né? E essa inadimplência ela tem alguns fatores, né? Climático, separação do casal, você falou, né? Pode ter, gente, a gente não sabe, né? Você tem, sei lá, uma praga, você tem um problema que pode ter ocorrido ali na safra. E não só de colheita, de volume também, de né? Volume, e também de preço. De preço. O risco de preço, né? Se lá regulou muito, muito baixo, na época que eu plantei eu comprei o insumo caro e eu não travei o preço, enfim. E o propósito desse seguro cobre todas essas variáveis? Ou não? O seguro de crédito é específico só se tiver... Eu não sou uma grande especialista. Posso te apresentar um especialista para vir falar sobre isso com vocês. Mas eu acho que você tem que escolher. Algumas coisas. E aí, acho que quanto mais comprehensive, né? Quanto mais abrangente ele é, mais caro ele fica. Naturalmente, né? E aí você vai dosar, você como... né, que vai conceder o crédito, você vai dosar o seu risco, né? Exatamente. Perfeito. Mais ou menos como o do carro, né? Você fala assim, eu quero ter garantia para terceiros, eu quero 150, 200, 300 mil reais. Eu quero ter... Quero 110% da FIP, quero... imagino que seja algo nesse sentido. Mas a gente teve alguns eventos, né? E ano passado, principalmente, a gente tem visto uma série de RJs acontecendo. Mapeamos, eu tenho aqui os números, tá? Opa. Vamos lá. Mapeamos, a gente tem... Para você que tem interesse, a gente, como instituição que ajuda e olha para o crédito, nós somos a única organização que olha para o crédito agro, que olha para esse setor e que ajuda esse setor. Então, não somos uma associação, não somos, né, nada disso, oficial do governo, nada disso, mas a gente, com carinho por esse setor de tantos anos, né, 11 anos, com carinho a gente olha e a gente se sente na obrigação de trazer soluções, de trazer informação, principalmente para essa tomada de decisão, sabe? Então, a gente tem uma planilha que a gente mapeia todas as RJs, desde lá da primeira, os status delas, todas as informações que são públicas sobre ela, né, CNPJ, onde está localizada aquela propriedade, qual que é o valor por nicho, né, se está dentro de FDIC, se está dentro de indústria, enfim, a gente tem isso tudo muito, muito bem mapeado. Então, pego essas informações que eu vou passar aqui, são provenientes dessa planilha que nós temos, tá? Como instituição do Conacred. Então, mapeamos, vamos lá. Agora, vou começar com as antigas. Mapeamos mais de 830 RJs desde que a primeira aconteceu. Isso aí em meados de 2012, 2015, mais ou menos, tá? Você pode repetir, desculpa? 830 mapeadas. 830 RJs mapeadas. No tá? agro, em números. No agro, isso estou falando 150% de agro, tá? Mapeamos em 2024 241 RJs. 241 em 2024. Em 2024. Até hoje, vamos lá. Hoje é dia 24 de abril, que nós estamos gravando aqui. Sim. Aí quando for ao ar, talvez o famigerado 30 de abril já tenha passado. 30 do 4, que o pessoal fala, né, no agro, já tenha passado. E o 30 do 4, o que é o 30 do 4? É o primeiro vencimento da safra verão. É quando a grande parte dos créditos tem que ser inicialmente devolvidos para as empresas. Então, está chegando o 30 do 4, vamos ver como é que isso vai ficar, né? Aí que vamos saber realmente o nível de inadimplência, de atrasos, de renegociações, e aí que vem realmente, esse número vai ficar mais claro para nós. O que a gente tem até hoje é mais ou menos 3% de inadimplência, mais ou menos 9,5% a 10% de renegociações, enfim, mas das agora... Das RJs especificamente? Não. Do mercado como em geral. todo. Mas como a gente tem aí, o mercado vai pagar a princípio no dia 30, a gente vai começar a entender como é que está essa inadimplência, e aí vão começar a potencialmente subirem as luzes amarelas.
da possível RJ depois. Até agora, né, até dia 30, não, até meio do mês passado, mais ou menos, até meio do mês agora de abril, nós já mapeamos 120 RJs agro. Tá. Que já é a metade de 2024 todinho. Sim. Que já foi, a Serasa aí ano passado soltou números oficiais, estudou, né, e colocou no mercado mais de 600% de aumento de 23 para 24 em números de RJ. Beleza, mas nossa, a gente pode falar que isso é alarmante, porque se a gente vê aí em números financeiros, aí somamos aqui dentro dessa planilha nossa, nós somamos aquilo que não está correndo em segredo de justiça, 2023, somamos aí perto de 20 bi de RJ, de 20 bi, né, em valores em RJs. Em 24, 20 bi, passou um pouquinho de 20 bi, 25 milhões. E até agora, em 2025, até agora não, esse aqui é um número até dia 31 de março. Esse número aqui já chegou em quase 3 bi. E a gente tem alguns eventos, né, aconteceram alguns pontos ali que foram mais alarmantes no setor, que aí não são RJs de produtor, são RJs mais de revenda, que aí até o produtor entra como credor em alguns pontos ali, em alguns itens. A gente pode falar, nossa, parece muito. E realmente faz um barulho, né? Mas a gente tem que olhar também para o potencial do mercado. Quantos produtores a gente não tem? E aí, né, claro que os bons acabam pagando pelos maus, porque as taxas, elas são diferentes, porque, poxa, a gente precisa, né, do lado de cá, a gente precisa entender como é que isso vai ficar, também, se proteger, né? Mas a gente precisa, né, desse relacionamento, e é isso que é tão importante no agronegócio. Sabe, é o relacionamento que é criado, é entrar pelas boas portas, onde já existe, né, uma visibilidade no setor, onde já está fisicamente interessante, sabe? Onde essas empresas já estão, já tem, né, uma visibilidade do setor, já tem, né, um histórico de segurança, é entrar por essas portas, é conhecer esse setor. Então, se você, investidor, tem interesse em conhecer mais do agro, em conhecer mais desse mercado, eu te chamo a vir conhecer as nossas iniciativas do Conacred, sabe? O Conacred é o Congresso Nacional de Crédito Agro. A gente tem um congresso, posso falar disso? Claro. A gente tem um congresso anual, esse ano está na 7ª edição, né? Ele vem de um outro congresso, que foi o que eu comecei lá em 2015, que já são, esse ano, o 11º, mas o Conacred são 7 anos, então a gente já tem um histórico no setor, a gente já recebe todo mundo da cadeia que de alguma forma concede crédito para o produtor. Normalmente a gente não recebe produtores, porque os assuntos não interessam a eles, né? É realmente soluções, novas tecnologias, o que está sendo falado, ESG, como é aplicado no crédito agro, o mercado de capitais, que é uma ponta maravilhosa, e assim, a gente precisa disso no setor. É um setor muito né, que precisa de dinheiro, mas que também traz um retorno bom, né, traz um retorno muito positivo, porque senão não estaria até hoje aí e sempre crescendo. Então, venha conhecer as nossas iniciativas. A gente tem esse congresso maior de 2 dias, que acontece geralmente em novembro, esse ano 12 e 13 de novembro, no Frei Caneca, em São Paulo. E aí a gente tem outros mercados regionais, outros eventos regionais, que a gente trata pontualmente ali, né? A gente fez Ribeirão Preto, agora em março. Vamos no dia 8 de maio para Londrina, depois vamos passar por Goiânia, Cuiabá, Campo Grande. Aí a gente trata mais regionalmente dessas questões, são eventos gratuitos. O Roadshow são eventos gratuitos que a gente faz. E você, que também é gestor de crédito e tem iniciativas, é de FDIC, enfim, é de fundo, e tem iniciativas interessantes, tem projetos desenvolvidos para mitigação de risco, para melhoria do processo de análise, seja ele qual projeto você tem aplicado, a gente tem o Conacred Awards, que é uma premiação para aqueles bons projetos, para os bons cases que o setor está apresentando. A gente premia os profissionais, né, que representam algumas empresas, mas os profissionais que desenvolvem e que estão avançando com o crédito agro. Realmente para mostrar para o setor que a gente precisa dessas inovações. Sim. Né? Então, temos essas soluções no Conacred. É um ambiente super seguro para trocar esse tipo de informação. Há troca de figurinhas, há perguntas, há respostas, há grandíssimos especialistas que vão falar
densamente e profundamente desses assuntos, principalmente dos assuntos de risco que a gente tem, e é com quem eu aprendo diariamente. Que legal, vamos aprender juntos então, Maíra, com todo esse pessoal, porque temos muito interesse em desbravar, né, dentro do agro, dentro do crédito do agro, mas de uma forma segura, né, de uma forma que não nos machuque, né, como a gente costuma brincar no crédito. Eu queria, acho que já falamos um pouco, né, desse cenário da RJ, tudo, e a gente percebe que, como os próprios números, né, que você acabou de nos apresentar, ele teve uma crescente, né? Existe algum motivo específico, Maíra, no seu entender, que o porquê levou a esse crescimento? Tá. Bom, RJs, as recuperações judiciais, elas são um instrumento excepcional quando ele é bem utilizado. Uhum. Por quê? Porque, poxa, se eu sou uma empresa idônea, aconteceu aí 2, 3 safras, eu não consegui, né, o preço estava ruim, né, a minha gestão é boa, mas aí, né, me baguncei, tô mal agora, tô precisando de ajuda. E aí é uma ajuda, né, é uma negociação entre os credores para que eu consiga segurar essas minhas dívidas agora, pagá-las lá na frente, mas para que eu continue a minha produção e para que eu consiga me reerguer. Uhum. É isso, soerguimento de uma empresa. Então, o instrumento como um todo, ele é excepcional, mas ele tem que ser usado na boa fé. Perfeito. Ele foi, mas em alguns momentos teve uma gestão e governança que às vezes não foi muito boa em algumas propriedades, se bagunçaram, alavancaram demais, porque aí, lá no meio da pandemia, o preço estava muito, astronomicamente alto das commodities. E aí, os produtores, enfim, o mercado ficou super animado. Nossa, vai ficar assim para sempre. O que eu vou fazer? Investimento. Bora investimento. E aí eles se alavancaram demais. Compraram terra, arrendaram terra, enfim, alavancaram. E aí o preço, depois da pandemia, começou a despencar. Uhum. Não é sustentável um preço como estava para sempre. Certo. Ele começou a despencar, né? Os mercados começaram a se rearrumar novamente depois de tudo o que aconteceu, né? Que a gente sobreviveu à pandemia. Os mercados se arrumaram novamente e aí o preço despencou, só que a dívida ficou. Por quê? Porque eles se alavancaram. Não tô falando que era por conta da pandemia. Não foi a pandemia. Foi uma alavancagem vinda da pandemia com uma ideia de um investimento para que depois ele fosse vir em benefício. Mas no fim pode ter sido que não aconteceu muito bem isso em alguns casos. Não podemos generalizar, tá, gente? Não vamos generalizar. Mas em alguns casos isso pode ter acontecido. E aí sobrou essa dívida. A gente tem, sim, aquelas empresas que estão usando da RJ como o instrumento para o qual ele foi criado, estão se reerguendo, sim, já temos empresas que já saíram da RJ, inclusive, né, que tiveram que entrar, conseguiram se reorganizar, gestão, governança, maravilha, produção, saíram da RJ, conseguiram pagar e tá tudo bem. Uma ou outra, tá? Que ainda tem algumas que nem começaram a pagar, né? Sim. Mas a gente tem também o outro lado. O famoso 30 do 4. E a gente tem aqueles que não usaram o instrumento para o qual, na finalidade dele. Sim. Usaram ou foram alguns, a gente pode falar que podem ter sido ludibriados. Tá. Na questão de se você tem uma dívida e se você quer renegociar e refazer o seu negócio, né? Como alguns podem ter sido ludibriados, outros podem ter entrado porque realmente entendendo o que estavam comprando. E eu já ouvi até de mercado falando que clientes se arrependeram de entrar em RJ porque não sabiam como é que ia ser o tamanho do pepino, exatamente. Então, assim, a gente não dá para mensurar, porque a gente nunca vai saber se ele comprou a ideia da RJ, né? Foi vendida uma ideia maravilhosa de reestruturação de negócio para ele, e ele não entendeu direito o que isso ia acarretar no negócio dele. Ou se ele entendeu sim, mas resolveu bancar o negócio. E aí isso tem a ver com um dos Cs mais maravilhosos do crédito, que é o caráter. Ou se realmente, enfim, ele entrou nessa meio sem saber e sem entender das consequências, enfim. Entendido. Agora nós vamos entrar na parte mais importante, né?
quero conceder crédito para o agro, quero me proteger, já falamos de seguros, sei que tem o risco da RJ e a questão é, como que eu não entro na RJ? Qual instrumento eu posso usar, Maíra, para me não ficar refém da RJ? Gente, eu não sou advogada, tá? Já falei para vocês que eu sou de letras, tradução e interpretação. Mas a gente está no meio de muitos advogados, né? A gente tem muitos clientes parceiraços nossos que são de escritórios de advocacia especializados no setor. E a gente ouve muito deles, tá? Inclusive, deve estar aí no YouTube, ou se não tá para subir, uma palestra que a gente teve sobre recuperação judicial lá em Rio Verde, que eu falei que a gente estava na Tecnoshow no dia 9 de abril, no começo de abril, de um dos nossos parceiros, que falou muito sobre isso, né? Sobre as potenciais garantias, as garantias que são extraconcursais, que é o que eles falam, né? A garantia que não entra para RJ, se tem algum, se deu ruim, não entra para RJ, né? Existem essas garantias, existe, né? Mas a gente nunca sabe do judiciário como ele vai ver aquilo, dependendo de onde é, enfim, do lobby que existe ali na região. Enfim, existem sim os instrumentos, mas no fim a decisão vai depender de judiciário, vai depender de andamento. Então, é algo que a gente fala. Eu estava até na vinda, né? A gente veio conversando sobre isso. Em 2020, no meio da pandemia, a gente fez um webinar, porque já era um problema crônico, né? Hoje é muito pior, mas já era um problema crônico. Um webinar de 3h30 sobre RJ. Olha que interessante. Então, também tá aí no YouTube, né? No nosso YouTube de Conacred. Tem muito conteúdo lá também. Temos o conteúdo da Academia Brasileira de Crédito. Então, se você tem interesse em conhecer esse conteúdo, manda uma mensagem, entra lá no site, manda um WhatsApp lá. As meninas vão te atender. A gente consegue disseminar um pouco mais desse conteúdo para vocês entenderem. São muitas horas. Mas... vamos colocar link, inclusive, no site da C2, né? Para que o pessoal tenha esse acesso. Depois, quando o nosso gravação de hoje for ao ar, né? Então vamos colocar todos do YouTube também, depois eu pego com você. A gente tem do YouTube, e aí falando com as meninas lá pelo WhatsApp, a gente consegue, né, não é algo, a gente tem muitas horas que não estão no YouTube, certo, mas que a gente consegue dar acesso dentro da Academia Brasileira de Crédito, enfim, a gente consegue, né, ajudar pontualmente quem precisa de um direcionamento melhor em alguma área específica. Mas sim, existem instrumentos, né, e aí é algo que a gente sempre discute muito dentro desses roadshows, no evento do final do ano, com cases. E aí os especialistas trazem case. Olha, gente, deu certo aqui, né, esse crédito que era extra concursal, a gente conseguiu, né, fazer, ou conseguimos arrestar grão, enfim, eles trazem esses, que é do dia a dia deles, né, eles trazem muito esses cases, e eles trazem sempre os melhores pontualmente naquele momento, né, que são, sim, a CPR sempre, né, a CPR é extra concursal. CPR tá tranquilo aí? Tranquilo. Ah, então tá bom. Porque às vezes, não sei, né? Vai que você não sabe o que é CPR, a cédula do produto rural, mas, né, que é o contrato que garante aquele grão. A CPR tá fora da RJ, mas o que a gente trabalha muito no setor, e é algo que vocês podem até ver nesse vídeo aí, desse mês agora na Tecnoshow, é que a ideia você quer? O que você prefere? Se você vai dar crédito, o que você precisa de volta? Dinheiro de volta. Você vai querer grão? Jamais. Pra quê? Não é um negócio. Fazer com grão? Então, essa é a questão. É mais a educação do setor realmente, para que a gente consiga ter um setor bem educado que vá agir como a gente espera. De vendeu, trocou grão, devolveu o dinheiro. Porque no fim, as empresas elas não querem o pedaço de terra. Porque o pedaço de terra é um problema para elas. Para essas indústrias, para os FDICs, né? Enfim, pode ser um problema do tipo, eu vou fazer o que com esse pedaço de terra? Vou ter que vender para poder transformar em, né? Para poder liquidez, e aí? Né? Então, no fim, a gente vai educando o setor, vai trazendo mais informação para que seja um ciclo mais leve, né, de concessão, de retomada, e aí não é recuperação, é retomada, né, de concessão, de retomada, sem precisar de muita recuperação, mas se precisar que ela seja mais leve, de uma forma mais, né, mais agradável para todos os lados. Muito bacana, Maíra. Sabe que você falou da CPR, né, e
Ele é um produto, né, que hoje nossa plataforma C2 está pronta para fazer a emissão, assim como a nota comercial, né? Justamente nós buscamos nos especializar nesse produto como alternativa, porque muitos dos nossos clientes que estão fora, né, no interior de São Paulo, ou fora de São Paulo, em outros estados, nos procuraram, olha, ao invés da nota comercial eu preciso fazer uma CPR, você estrutura para mim, e o rito da CPR é muito semelhante da própria nota, da questão da escrituração, do registro dela. Então, nós temos hoje condições também de fazer essa emissão, né? Então, ótimo. É algo bastante interessante. CPR é a nota do agro, né? Exato, exatamente. E a cédula. A cédula, exatamente. E a facilidade dela poder ser usado também a emissão por uma pessoa física, né? Então, a nota comercial é específica para a pessoa jurídica, mas a CPR pode ser por pessoa física também, por conta dessa característica que você falou, né? Que muito produtor rural ele ainda faz muita movimentação no CPF e não no CNPJ, né? Bacana. Maíra, olha, quando a conversa é boa, passa rápido, hein? Não foi 10 minutos? Nós já estamos indo para o final do nosso episódio. Realmente tem sido maravilhoso esse bate-papo, viu? Muito obrigada, César. É apaixonante falar do agro. Então, aí, ó, passou rápido, gente. Com certeza teremos muitas outras oportunidades, né? Vamos viabilizar a vinda desse especialista de seguros, porque me chamou muito a atenção e eu acho que tem tudo a ver com, né, com o nosso A gente tem especialistas público, de várias áreas, assim, que são um relacionamento muito próximo nosso. Não só de seguro de crédito, de seguro rural, até de mercado de capitais para o agro, né? Perfeito. Assim, o nosso grande advisor, um dos nossos grandes advisors, que tem mais de 35 anos de mercado, a gente fala, ele é conhecido no setor como o Papa do CRA. Foi quem emitiu, quem puxou toda essa linha aí do CRI, como é que é? O CRI de Butina, o CRI do campo. O CRA. Ele que puxou essa primeira emissão, então é um grande relacionamento nosso, enfim, vamos bater um papo aí pra gente trazer esses especialistas para vocês entrevistarem também. Aí vai ser só conteúdo denso, gente, prometo. Muito bom. Vamos reservar um tempo maior do estúdio para poder gravar bastante tempo. É isso aí. Aulas. Muito bom. Maíra, como estamos chegando para o final, eu costumo fazer um pedido para os nossos convidados, que é... Surpresa isso aí, gente. Deixar uma mensagem, né, de incentivo para o nosso público, que são empresas, pessoas principalmente, né, por trás das empresas, concedendo crédito, né? Gostaria que você pudesse falar, olha, dar um conselho, né, deixar uma mensagem para, né, os nossos seguidores do canal. Seguidores... Vocês que se interessam, né, por esse setor, eu sei que vocês têm muito mais experiência do que eu até nessa área, mas querendo conhecer um pouquinho mais do agro, como a gente falou aqui, né? O agro é apaixonante, gente, e precisa da gente, porque a gente precisa alimentar 7, 8 bilhões de pessoas hoje, né? A gente precisa alimentar. E esse número não vai parar de crescer, esse número só vai aumentar. Então, nós precisamos de vocês que têm aí dinheiro na mão para realmente investir no agro, investir nas melhores portas, conhecer as melhores, as empresas idôneas, conhecer os profissionais de ponta nesse setor, e temos muitos, né? Segue a gente, vamos conversar, assim, vem trazer a tua expertise, vamos unir, né, a expertise desses investidores maravilhosos e desse público maravilhoso com aquele que precisa, né? Vamos ser essa ponte. Então, estamos aqui para ser essa ponte, realmente, para trazer vocês para esse lado de cá, para vocês se apaixonarem tanto quanto a gente é apaixonado pelo agro. Muito bom. Maíra, mais uma vez, muito obrigado, né, por esse dia uma satisfação, muito tão obrigada. Gostoso obrigada, aqui de César. bate-papo. Olha, foi uma delícia. Muito obrigada. Obrigado mesmo, agradecemos a você, agradecemos também a todo o time da Conacred, a Vivi, todas as meninas maravilhosas que nos atendem tão bem no dia a dia, né? E pode contar com a nossa presença lá no dia 8 de maio em Londrina. Estaremos lá para prestigiar o evento, né? E também à total disposição para apoiar, receber as pessoas lá no evento. Então chegamos ao fim de mais um episódio, esse que foi muito especial, né, sobre agro, sobre crédito para o agro, do C2Cast. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!